Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live diferente, essa de número 9. Já estamos a 9 encontros todos os sábados, agora às 18 horas. Hoje quem vai fazer a abertura dos trabalhos será a nossa Fernanda Redd. Fê, a bola está contigo. Boa noite, queridos amigos. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos à nossa nona live, uma live diferente. Hoje é 13 de... Tá desligado. Microfone, Fê. Pessoal, vou pedir para desligarem os microfones. Fernanda, abre o seu microfone. Ela não está ouvindo. Ela tem que abrir o microfone dela. Oi. Voltamos. Bom, posso começar, então? Agora vai. Vocês não estavam estudando nada que eu estava falando, né? Não, você vai ter que rebobinar a fita. Então, tá bom. Então, eu vou começar tudo de novo. Vamos lá. Então, estamos aqui na nona, uma live diferente. Sejam todos bem-vindos, meus queridos amigos. Estou feliz aqui de estar com vocês mais um dia, mais um sábado. Hoje é dia de Santo Antônio também. Então, é o padroeiro da minha terra, que é Piracicaba. Então, tem que fazer também aqui uma fezinha aqui no santo. Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa. E o santo da boa retórica, o santo da caridade com os famintos, com os pobres, e também das moças casadoras. Então, quem ainda não casou, hora de orar. Hoje nós teremos aqui a presença do sempre quarteto fantástico, Karina Ardito, Luciana Slosbergas, Maria Cristina Mattioli e eu, Fernanda Redd, embora o nome esteja erradinho aí, tá bom? É Fernanda, não é Emanuela. Nossos assuntos hoje estão super quentes e bombando, são assuntos atuais. Vamos ter assunto do parecer da MP 927, né, que está para ser votado no Congresso, para ser convertido em lei. Teremos comunicação não violenta e fake news. Só assunto picante, hein, gente? Agradecemos muito a presença de todos e pedimos para que os nossos queridos amigos mantenham seus microfones fechados para melhor acompanhamento de todos e que ao final nós abriremos para perguntas com comentários, críticas, elogios principalmente, não se esqueçam, friso essa parte. E também esperamos que tenhamos algum debate também ao final. Então, vamos começar com a doutora Karina Ardito, que é o nosso sucesso, e em resumo e luzes sobre o direito do trabalho, direito processual do trabalho. Hoje ela nos brindará com um flash sobre as principais medidas, principais pontos do parecer da MP 927 no Congresso. Vamos lá, Cariníssima, manda ver, amore. Tá sem áudio. Boa tarde, turma. Obrigada, Fê. Na verdade, eu sou o sucesso em trazer as notícias ruins, né? As loucuras do tribunal. Mas hoje eu até vou trazer para os empregadores, principalmente, nesse resumo que eu fiz do projeto de lei, da conversão da medida provisória 927. Tem alguns assuntos bem interessantes. Eu não vou conseguir abordar todo o PL, mas vou colocar os pontos principais que eu, aqui na leitura, observei que foram acrescentados de diferente da MP 927. Então, só para introduzir, o parecer mantém
a redação do artigo 2º, que permite a celebração dos acordos individuais, que terão preponderância sobre as convenções coletivas. Deu uma congeladinha a Karina aí, mas vamos aguardar que ela volta. Tô dando um tapinha, ver se anda. Deu uma congelada. A internet hoje está ruim, pelo menos aqui na praia está bem ruim. Será que a gente muda, Lu? Se quiserem, não tem problema. Acho que ela caiu, agora ela vai voltar de novo. Eu vou ficar só atenta aqui para a hora que ela voltar. Eu vou te chamar então, Lu, Tá. que dando um giro aqui na pauta, a gente tem a Luciana Slosbergas, que é a nossa musa do comportamento fino com PH, e que em plena pandemia está dando várias dicas de comportamento para a gente. E ela vai trazer um tema que eu acho absolutamente necessário nesses dias de hoje, em tempos de pandemia, que está todo mundo com os nervos à flor da pele. E a comunicação não violenta, ou CNV, pode ser um dom para alguns, mas dá para desenvolver através de uma técnica. E ela vai nos trazer essas luzes aí do Marshall Rosenberg para melhorar os relacionamentos pessoais e profissionais, né, Lu? Isso mesmo. Dá a sua fala aí, então. Vamos lá. Então, enquanto a Karina não traz aí para a gente essas novidades, né? Essas mudanças, aí, esse parecer, e que realmente é um tema bem pesado, vamos um pouquinho mais leve, vamos falar de comunicação, que é sempre bom. Voltou? Voltei. Vamos lá. Então a gente passa a bola para você, que você já estava quente aí com o assunto. Vai, eu acho que a gente podia fazer uma live um dia só de como processar as operadoras de internet. Porque, olha... Vamos lá. Toca o barco. Congelou de novo, Lu. Pois é. Se tem uma coisa que eu aprendi é não brigar com operadoras de internet. Lu, então toca o barco você, depois ela fala, mesmo que ela volte, tá bom? Senão vai ficar muito complicado. Super bem, para mim aqui tá ótimo, deixa eu... Vai, Karina. Então, para mim, eu não caio, eu permaneço ouvindo vocês falar, eu escutei você começando a falar, a Fernanda falando do plano. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, agora estamos. Vamos lá. Um pouco lento, mas manda bala. Tá. Então, o PL começa, eu não sei se vocês ouviram, são 46 artigos, e eu vou... Só um minutinho, gente, não dá, eu tô caindo, e vocês ainda falando junto, desculpa. Vida isso, como comunicação não violenta, aprendam. Luciana, seguinte, toca o barco aí, filha, porque e aí quando ela entrar, vamos lá. Não, você continua falando e depois ela fala depois, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Nunca foi tão difícil, né, a gente se comunicar, né? E esse isolamento social, esse distanciamento, dificultou ainda mais as nossas relações, porque além de nos tirar daquele contato físico que nós tínhamos diariamente com familiares, amigos e no ambiente de trabalho, que era muito saudável, né? Até para, às vezes, dirimir uma fala, uma conversa ou uma mensagem em meio que não bateu muito bem, isso nos foi tirado, né? E nós seguimos em frente aí, nesse nosso distanciamento, nos comunicando através dos meios telemáticos, como a gente vem fazendo desde então, e nós percebemos que isso fazia muita falta, né? Essa questão de não poder mais almoçar com um colega de trabalho, não poder mais tomar aquele cafezinho no meio do expediente, os fumantes saírem lá naquele, né, local onde tem lá o fumódromo para as pessoas, né, baterem aquele papo, e os happy hours, né, que normalmente ocorrem de quintas e sextas-feiras, que eram um componente de
recarregar as baterias durante a semana, né, para a gente voltar revigorado na semana seguinte, isso nos foi tirado. E isso nos era muito importante para nós, porque fazia com que, às vezes, um e-mail de trabalho que você manda e a pessoa recebe de uma forma meio diferente, num happy hour, num cafezinho, você vai, conversa, fala, olha, não foi assim muito bem o que eu quis dizer, então você conseguia resolver. Hoje, através de WhatsApp, que é uma das formas mais difíceis de comunicação, porque você não vê a cara da pessoa, você não ouve a entonação de voz, você às vezes entende como um joia que a pessoa te manda, né? Como uma agressão, porque é tipo assim, é um joia do tá, não quero continuar te ouvindo, joia, ok, para de falar. E às vezes não é, às vezes para a pessoa é o emoji que está ali mais próximo, ela manda, mas a pessoa do lado de lá entende como uma agressão, né? Então, isso realmente vem mudando a nossa forma de atuação e vem preocupando bastante, principalmente agora, com a retomada de algumas atividades, e em especial as de escritório de advocacia, né, que foram as que autorizadas, né? Como é que vai funcionar essa comunicação agora, né? Depois de 3 meses que todo mundo estava longe, distante, alguns escritórios já começaram a trabalhar, não todos, outros vão estender até julho, até um pouco mais no final do ano, para depois retomar suas atividades, mas mesmo os que já estão voltando, não na sua totalidade, com o sistema de rodízio, vai haver aquele distanciamento. E como vai ficar essa comunicação, né? Como é que vai, as pessoas vão se comunicar? E isso é uma coisa muito importante e que as empresas, tanto as empresas quanto os escritórios de advocacia, já estão começando a ficar atentos, porque o que se gasta com falhas na comunicação, o custo da falha na comunicação, seja em empresa, até mesmo na casa da gente, mas num ambiente corporativo ou num escritório de advocacia, é muito grande. Ocupa quase que 30% do faturamento de um escritório, coisas que você tem que fazer para que as pessoas se sintam motivadas a falar melhor e a se entender, né? Nós passamos mais da metade do tempo nosso nos comunicando, nos relacionando com pessoas, e nesse tempo de pandemia, como eu falei, isso realmente foi nos tirado. É difícil realmente você se comunicar quase que na totalidade, é impossível você estar 100% de acordo com as pessoas, né? O conflito sempre é inevitável, e a gente não precisa aqui dizer, né? Brigas que acontecem em grupos de WhatsApp e tudo mais. Então, a comunicação é um negócio que realmente está, assim, preocupando bastante. Mas é possível que a gente resolva, como a Fernanda disse, através de técnicas, solucionar e minimizar essas falhas na comunicação, que é muito cara para as empresas e para os escritórios de advocacia, né? Então, na minha pesquisa, eu andei verificando alguns expoentes que tratam do assunto, e eu gostei muito de um deles que trata, ele coloca 10 maneiras e aspectos fundamentais que você... Eu não vou falar os 10, eu vou falar só os 4 mais importantes, que eu acho que é o que a gente tem que se ater. Depois eu disponibilizo isso para vocês, através do nosso chat, ou depois através também das nossas redes sociais. Então, eu vou falar sobre ela. Então, a primeira delas é se comunicar de forma objetiva, simples e concisa. Ao conseguir dizer o que pretende em menos tempo possível, de forma calma, pausada, irá fazer com que o seu interlocutor foque mais em si e na essência da mensagem, tá? Então, a primeira coisa é você ser realmente objetivo, conciso e dizer exatamente o que você quer. Retificar com o interlocutor se esse compreendeu o que foi dito, para que não haja ruídos e falhas nessa comunicação. Tente sempre se colocar no lugar do outro, sempre que possível, pois ao fazê-lo, irá conseguir compreender qual o enquadramento mental do seu interlocutor, permitindo que ele se adeque à sua comunicação e os determinados grupos em que ele se encontrar. Trabalhe sempre com feedback, é muito importante isso. Muita gente deixa isso de lado, mas é muito importante trabalhar com feedback, tentar acertar as observações pertinentes das outras pessoas. Então, isso é uma das coisas muito bacanas que a gente pode estar colocando em prática aí.
né? Mas indo mais a fundo na minha pesquisa, eu encontrei realmente essa questão do CNV, que são comunicações não violentas. Muitos já, quando a gente ouve a palavra violência, a gente já imagina, né? Briga, porrada, gritaria, confusão, mas não precisa gritar, muitas das vezes não é preciso gritar para machucar alguém, né? Você pode machucar alguém falando baixinho, né? Quem aqui não lembra daquela personagem daquele filme Diabo Veste Prada, onde ela não levantava nem um pingo da voz, o nome dela era Miranda Priestley, ela não levantava a voz, mas as palavras que ela dizia, assim, aterrorizavam toda a equipe dela, né? Só com um olhar ela já fuzilava alguém. Então, você trabalhar a comunicação não violenta também faz com que a comunicação do seu ambiente de trabalho e até mesmo dentro da sua casa flua mais de uma forma mais empática, né? Então, esse psicólogo americano, Marshall Rosenberg, descobriu essa metodologia de resolução de conflitos que prioriza a comunicação eficaz, não tolera agressões em hipótese alguma e ajuda a exercitar uma conexão genuína entre as pessoas, né? Então, ele desenvolveu 4 métodos para esse tipo de você poder aplicar a participação, a comunicação não violenta. Então, vou dizer aqui para vocês. Os pedidos que você vai fazer para a sua equipe, eles devem ser concretos. Então, por exemplo, eu quero que vocês pintem essa parede de laranja. Você pode explicar o porquê, porque a razão, mas você tem que dizer, olha, eu preciso que você pinte essa parede de laranja, né? Ou então, refaça esse relatório direito. Quando você usa essa expressão, você está usando uma forma violenta para falar com a sua equipe. Refaça o relatório. Você precisa dizer o porquê que você está pedindo para ele refazer. Então, uma forma não violenta seria: gostaria de saber se está disposto a confiar em mim nesse sentido nas próximas vezes, que vamos conversar a respeito da equipe. Usar uma outra expressão, uma outra forma de dizer, às vezes até a mesma palavra, mas de uma outra maneira, né? Fato objetivo e verificável. Observar e não julgar. Gente, é quase que impossível, né? Quando a gente vai falar qualquer coisa com alguém, a gente não fazer um julgamento ou até um pré-julgamento, né? A crítica coloca o outro sempre na defensiva, sempre. E o objetivo é o contrário, é você criar uma escuta empática e uma abertura para algo novo. Então, ao invés de você usar a forma violenta que é: este relatório está horrível, você pode dizer: esse relatório não apresenta as informações necessárias para a tomada de decisão que a nossa equipe precisa. Então, é dizer, olha, ele não corresponde ao que eu preciso, não precisa dizer que está horrível, né? Outra coisa que você pode utilizar também numa comunicação violenta é sempre emoção. Você é dono de gerente de equipe, né, chefe de equipe, você sempre deve utilizar explicar ou demonstrar o seu sentimento. Faz parte de uma comunicação compassiva você demonstrar o seu sentimento. Então, uma forma violenta de dizer: estou muito bravo, porque é tão difícil exatamente fazerem o que eu peço. Ao passo de que você pode usar uma forma não violenta de dizer: como coordenador, sinto peso na responsabilidade em relação ao desempenho da equipe. Vamos conversar a respeito, o que vocês podem ajudar nesse projeto? Dizer, demonstrar. Não vai demonstrar fraqueza da sua parte, sim que você tem sentimentos de que aquilo não está sendo feito adequadamente de acordo com aquilo que a equipe, do que o setor precisa, né? Do que a sua equipe precisa. E necessidade, você tem que sempre dizer o porquê que você precisa aquilo, qual é a necessidade, a real necessidade daquilo. Então, uma forma violenta, por exemplo: que droga, não posso contar com ninguém nesta empresa ou nesse escritório. Uma forma não violenta de dizer isso é: preciso ter a certeza que estou sendo compreendido e garantir que as tarefas sejam devidamente entregues. Então, você vê, você fala coisas que o outro vai ouvir de uma forma não violenta, ele vai abrir o canal dele de recepção para o que você está dizendo, para a sua comunicação, e a coisa pode fluir de uma forma muito mais empática, né?
Outras coisas que eu andei pesquisando também através disso, e aí existe um mundo de coisas, mas nosso tempo aqui é pouco, manter os seus colaboradores sempre bem informados, sempre estar informado de tudo. Você e seu não pode haver falha na comunicação e mensagens truncadas com os colaboradores. Todo mundo deve receber sempre as mesmas orientações, as mesmas mensagens, e quando for fazer algo pontual com alguém, que faça de forma privada. Usar uma linguagem adequada, né? Evitar a exposição da pessoa, né? Ou palavras agressivas, sempre evitar essa linguagem. Mostrar segurança quando você for falar alguma coisa. Você, como chefe de equipe, se manter atualizado, saber o que está acontecendo ao seu redor, para que você forme realmente a base do seu conhecimento, passar as informações de forma mais clara e precisa para a sua equipe. Está sempre disposto e aberto, né, a ouvir o que a equipe tem a dizer. E, por último, e já caminhando para o final, o que eles falam aqui, que tem atrapalhado realmente muito a comunicação de setores, tanto na empresa como em escritório, é a disseminação de fake news. Uma coisa impressionante que eu andei pesquisando aqui. Você propagar fake news dentro do ambiente de trabalho, ou no teu grupo de e-mails, ou no teu grupo de trabalho, isso gera um desgaste muito grande, porque você dissemina informações que não são verdadeiras, abre discussões, quando na realidade aquilo não é tão necessário, a equipe não precisa discutir aquilo, precisa focar no que realmente precisa fazer. Então, só para pegar o gancho já aí do nosso próximo assunto que nós vamos ter aí a seguir, que vai ser discutido, uma das formas de você ter uma comunicação assertiva e empática é a não propagação de fake news. Então, muito obrigado para vocês aí que ficaram aqui me ouvindo a respeito disso. É um tema bem bacana, bem gostoso e que suscita ainda muitas discussões. Mas o meu tempo acabou e agora vamos ouvir aí as nossas colegas. Beijo para todos. Karina, você continua, amor? Eu continuo, se eu conseguir. Peço desculpas. Sorte, vibra. Bom, eu acho que o problema, eu fui falar que a MP é boa para os empregadores, deve ter alguém aí, advogado de reclamante, que não gostou. Jogou praga. Estão me ouvindo? Estamos. Bom, então o projeto de lei tem 46 artigos, né? Ele inicia falando sobre o teletrabalho e eu vou trazer para vocês, eu não vou conseguir trazer o projeto de lei todo, porque na verdade a gente já conhece a 927, então eu vou trazer o que eu consegui encontrar de novidades que foram acrescentadas através das emendas, foram mais de 1000 emendas, algumas inconstitucionais, outras foram aceitas, então que eu encontrei de novidades. Então, na parte do teletrabalho, a grande novidade que se for aprovado, é que fica dispensado para o empregador de reembolsar eventuais despesas arcadas pelo empregado com aquisição, manutenção e fornecimento dos meios tecnológicos necessários ao teletrabalho, tá? Se o empregado não tiver os equipamentos, por outro lado, se o empregado não tiver os equipamentos, o empregador poderá fornecer os seus em regime de comodato, sem que seja considerado verba salarial. Entretanto, o que eu achei meio dúbio, porque o empregador não é obrigado a reembolsar. O empregado, entre aspas, teria que arcar com tudo. Só que se o empregado não tiver, o empregador faz o comodato. Entretanto, na impossibilidade de fornecimento, o período da jornada normal de trabalho será considerado tempo à disposição do empregador. Então, isso eu achei bem interessante. Então, apesar do empregador não ter que arcar com as despesas, se o empregado disser eu não tenho o equipamento e o empregado não tiver como fornecer esse equipamento em comodato, não vai poder colocar essas horas em banco de horas, vai ser considerado tempo à disposição do empregador. Aí a gente passa para o capítulo das férias, tá? As férias, a gente já sabe que não pode ter período inferior a 5 dias corridos, os períodos aquisitivos não completos podem ser antecipados, períodos futuros, além dos aquisitivos, também poderão ser antecipados. O pagamento não é novidade, no quinto dia útil do mês subsequente, o terço só com a gratificação natalina. A novidade é que
As férias antecipadas gozadas, cujo período não tenha sido adquirido, serão descontadas das verbas rescisórias devidas ao empregado apenas no caso de pedido de demissão. Então, então tem que pensar bem na hora de antecipar essas férias, porque depois, se você fizer a dispensa sem justa causa do empregado, você não vai poder descontar, vai ficar como se fosse um prêmio para o empregado esse pagamento dessas férias, o gozo e o pagamento dessas férias, tá? A novidade na antecipação, aí a gente já passa para as coletivas, como já estava na 927, a antecipação dos feriados, a novidade que vai poder incluir, inclusive, os feriados religiosos, desde que o empregado seja... desde que o empregado concorde, então vai poder incluir os feriados religiosos, que na 927 não podia os feriados religiosos, e os feriados que eram permitidos a antecipação todos os feriados até 31 de dezembro de 2020, que é o estado de calamidade pública, agora será permitido até 18 meses da data de entrada em vigor da lei. Então, aumenta o prazo de feriado, porque de possibilidade de antecipar os feriados. Suponhamos que essa lei, a votação foi para o próximo dia 16, né? Salvo engano, é 16? Acho que é 16. Se for aprovado em junho, vai ultrapassar o estado de calamidade pública a possibilidade de antecipar os feriados. No banco de horas, o banco de horas que a gente já sabe que pode ser utilizado, né, o banco de horas negativo, ele poderá ser cumprido 12 meses contados da data do término do estado de calamidade pública. Então, se o estado de calamidade pública realmente for até 31 de dezembro de 2020, 12 meses após ele vai poder ser compensado até 2 horas diárias, respeitado o limite de 10 horas diárias, poderá ser realizado aos finais de semana, respeitado o descanso em um domingo por mês. A compensação será determinada pelo empregador e comunicada para o empregado com 5 dias de antecedência. Autoriza o empregador a convocar os empregados a trabalhar aos domingos, exceto um domingo por mês. E aí é interessante, porque a gente vai ver mais lá embaixo que a partir do artigo 36, desculpa, tiveram emendas para resgatar a 905 que caiu. Então, tem várias coisas da 905 que entram nesse PL, nessa conversão da MP 927 em projeto de lei. Então, é interessante. Continuando, fica dispensado durante o estado de calamidade pública as empresas recolherem depósito recursal, tá? Dispensa exigibilidade do FGTS no período de março a novembro de 2020, competência abril e dezembro. No retorno do estado de calamidade, que seria em janeiro de 2021, pode ser pago em até 6 vezes esse FGTS, sem juros e sem correção monetária. A exceção se o empregado for dispensado. Se o empregado for dispensado, você tem que fazer o recolhimento à vista desse valor. Durante o estado de calamidade pública, a multa do FGTS cai para 20%, tá? Também é uma novidade. A prorrogação dos acordos e convenções coletivas vencidos durante o prazo de 180 dias, a contar da publicação da lei, poderão ser prorrogados a critério do empregador por 90 dias. A novidade respeitado a parcela mínima Karina, valor de um salário mínimo. Tira o seu vídeo, talvez melhore um pouco. Tem lá as condições do empregador fazer execuções trabalhistas em 60 meses. Proíbe a Bom, pessoal, estamos aqui com um probleminha também na Karina. Eu vou começar. Pode?
Ah, você conseguiu aí, Karina? Ela tem que falar a partir da novidade. A novidade é a partir daí cortou. Repete para a gente, Cá. Eu acho que a novidade é a multa do FGTS. Vocês ouviram? A multa do FGTS no estado de calamidade pública é reduzida a 20%. É isso? Isso. Tá. Luciana, sem microfone. Você finalizou, Karina? Então, eu vou continuar. Então, a multa do FGTS... Não. Posso continuar? Pode, tem mais um tempinho. Então, então a multa do FGTS reduzida a 20% durante o estado de calamidade pública. O artigo 3, que eu já trouxe numa outra live, que os débitos trabalhistas executados durante o estado de calamidade pública podem ser parcelados em 100 vezes, desde que Tá cortando demais. proíbe a realização de reuniões presenciais no interior da empresa, inclusive aquelas convocadas pela CIPA. O artigo é importante que seja... Desculpa, não estão ouvindo? Tá Fechou cortando seu muito, microfone. Karina. Tá. Tá cortando muito, amor. É o seguinte, Então, vamos eu tocar posso... aqui os outros pontos, depois você complementa no final, pode ser? Pode, lógico. Desculpa, Tá, joia. Imagina. gente. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de um tema que a gente até comentou na live anterior, que é a questão das fake news. E tem um recado para vocês. Big Brother is watching you. Então, estamos aí numa situação que a gente está em trâmite, né? Um projeto de lei que chama Projeto de Lei 2630 de 2020, que é da autoria do senador de Sergipe, Alessandro Vieira, do Partido Cidadania. O nome desse projeto de lei já acho que em si já é uma fake news, né? Que chama Lei da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Ele recebeu um relatório recentemente, até que adiou as votações, porque não teve tempo dos senadores analisarem, que foi do senador Ângelo Coronel. E o objetivo, né, declarado desse projeto seria combater as ditas fake news, né, que no projeto chamam-se desinformação. Tá? Então, os 3 pontos desse projeto seria combater a desinformação, melhorar a transparência nas redes, né? E combater também organizações que praticariam desinformação. Tem outras propostas também em trâmite, ela tem mais de 70, quase 80 emendas, e também na Câmara dos Deputados também vocês têm outro projeto que é da Tabata Amaral. Nós entendemos, né, que ela traz assim 3 riscos importantes para a gente, que é uma coleta excessiva de informações e dados e uma vigilância constante, né, dos cidadãos e das organizações através das plataformas e das redes sociais, pelas próprias plataformas, né? Uma criminalização de condutas que é a última ratio do direito penal, não deveria ser envolvido nesse projeto, porque a gente já tem tratamentos no Código Penal para difamação, calúnia, injúria, né? Então, cerceia mais ainda com penalidades criminais as pessoas, e essa criminalização,
vedações são feitas com base em conceitos mal formulados ou muito genéricos, muito amplos, que acabam implicando a necessidade de né, na sua aplicação, de uma interpretação, de julgamentos muito subjetivos, né, do que significaria desinformação ou outros conceitos desse tipo. Então, ela acaba tirando a segurança jurídica, né, e deixando aberto aí para inovações, né. E os pontos que eu achei essa projeto de lei, né, teve notas, né, de contrárias ou não recomendatórias de várias entidades, né, que assinaram contra o projeto e contra o relatório, né, a Associação Brasileira das Empresas de Software, a Abranet, a Abrage, que é dos jornalistas, a ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, do próprio Twitter, do WhatsApp, do Google, de vários professores da GV. Nós temos até uma pessoa aqui também, a doutora Rosana Monica, que está nos assistindo, também assinou nota contrária a esse projeto de lei, esse parecer. E a gente entende que ele vulnera, importantemente, algumas liberdades, né, individuais. As liberdades de pensamento, de expressão e manifestação e liberdade de associação, através de um mecanismo que é a censura, porque vão ser apagados ou taxados de fake news publicações que as pessoas fizerem em redes sociais. Por exemplo, Twitter, Facebook, Instagram, né? Ou mesmo nas redes de comunicação, tipo WhatsApp, né? Que são particulares. Então, nos parece que vale a pena prestar um pouco de atenção em alguns conceitos, né? Que esse projeto de lei traz. Ele visa, né, jogar para os provedores das redes sociais, de aplicativos de mensagens, né, uma responsabilidade pela disseminação de fake news. E as empresas que não cumprirem com o que está colocado lá no projeto de lei que deve ser feito com relação a esse tipo de desinformação, né, que eles falam, elas elas podem ser proibidas de operar, até proibidas de operar no Brasil. Esse projeto de lei, né, ele visa proibir contas inautênticas ou automatizadas não identificadas, serviços terceirizados de disparos de mensagens, pode gerar pagamento de posts de usuários, né, ou também a taxação como como falso, né, como fake news, aquela informação. Ela passa, né, a ter, por exemplo, uma proibição, né, por conteúdos patrocinados que não sejam rotulados como patrocinados, seja perante o provedor, ou seja perante o público que está recebendo aquela informação. Proíbe contas inautênticas, que são consideradas, é um conceito que ela traz, são consideradas aquelas que visam a pessoa a se colocar como outra pessoa, né? Não está muito claro se, por exemplo, pseudônimos, né, seriam também proibidos, ou se só, por exemplo, eu sou Fernanda e faço uma conta em nome de uma pessoa famosa, por exemplo, Paulo Guedes, né, que existe. Ou se, por exemplo, eu, Fernanda, faço uma conta do tipo Estrelinha da Manhã, né, posso fazer uma conta assim, né, que seria um pseudônimo, né. Também proíbe os disseminadores artificiais não rotulados e proíbe redes de disseminação oficial que visem ganhos financeiros ou políticos com aquela organização, né?
Cria também a figura dos verificadores de fato independentes, que seriam pessoas jurídicas que teriam que se pautar pelas normas que estão colocadas no projeto de lei. Hoje em dia, a gente já tem agências de fatos, de verificação de fatos, etc., que não tem um poder, ela tem um poder informativo, mas não um poder de impedir ou de rotular, né, uma manifestação de qualquer indivíduo, né? Você pode usar essa informação dessas agências de checagem de fato para formar o seu convencimento, mas diante de uma opinião ou diante de um fato, né, de uma mensagem que você recebe. Mas essa agência não tem o poder de fornecer embasamento para uma rede social para tirar o seu conteúdo do ar, por exemplo, ou para taxar você de alguma coisa. Então, eu analisando esse projeto de lei, né, me veio muito na cabeça o livro 1984 do George Orwell, né, que fala sobre o Winston, né, que conta a história do Winston, que era uma pessoa que trabalhava justamente no Ministério da Verdade. E o Ministério da Verdade era um ministério do governo que chamava socialismo inglês, ou INSOC, né, pela nova língua que eles tinham, e que ele deveria revisar os textos de artigos, de livros, de jornais, para refazer a história, né, fazer um revisionismo histórico ou, né, uma propaganda do próprio governo. E lá era tudo ao contrário. O Ministério da Guerra, na verdade, chamava Ministério da Paz, o Ministério da Tortura e Espionagem chamava Ministério do Amor, e então as coisas eram trocadas de coisa, e o pensamento tinha que ser o pensamento oficial, porque se tivesse fora do que pregava o Ministério da Verdade, era considerado um crime, né, de pensamento. Até tinha um nome para isso, era crime-ideia, uma coisa assim, crime-ideia, as ideias criminosas, né, que eram os pensamentos errados, porque eram contra a corrente majoritária, o pensamento dominante oficial. E o crime deter era o crime de impedir que as pessoas tivessem essas ideias, né, era a forma de vocês de se deter essas ideias, de deter os pensamentos lógicos ou as falhas lógicas que fossem contrárias ao pensamento oficial. É interessante, né, que muitos acreditam que esse livro o George, para elaborar esse livro, né, ele começou a elaborar esse livro em 1944. Ele foi a época que ele fez uma resenha de um livro que a gente até já recomendou aqui numa live diferente, que é O Caminho da Servidão, do Friedrich Hayek. Então, ele fez uma resenha para publicar no The Observer, né, que é um jornal em inglês, e daí ele ficou com essas ideias na cabeça, né, e ele criou, então, essa novela, que é o 1984, pensando nisso. Então, essa frase que eu falei no começo, né, Big Brother is watching you, é uma frase do livro que está sempre falando, que é o político, né, a entidade lá, que domina o partido interno, no livro do George Orwell, e ele fica, então, a ideia de que todo mundo está sendo fiscalizado em tudo que se manifesta, em tudo que fala, fora do pensamento dominante, né? E eles criam toda uma linguagem, né, para se reportar a isso, e tem a ideia e esse é um livro clássico, porque muito da linguagem que a gente usa para se referir a esse tipo de coisa vem desse livro, né? A ideia, por exemplo, do duplo pensar, que é você saber que você está errado,
mas você fala uma coisa que é dentro do pensamento dominante do Ministério da Verdade, mesmo sabendo que aquilo é errado, né? Então, buraco de memória, várias expressões que eles usam, né? E que ele usa nesse livro. E dentro desses livros, né, que estão relacionados a essa sociedade distópica, né, e de supervisão do Estado e de totalitarismo de pensamento, é mais ou menos essa ideia de que existe ou que uma possibilidade de se taxar categoricamente alguma informação, algum conteúdo como fake news, né? Então, a Luciana estava falando que é uma coisa que causa muito problema essa questão da fake news. E essa própria fala de que é uma coisa que causa muito problema é a disseminação de fake news, já é uma mensagem subliminar, já é uma bateção de martelo de que o pensamento dominante, né, politicamente correto, tem que ficar prevalecendo sempre, né? Então, por exemplo, uma coisa muito violenta, por exemplo, você publica uma notícia ou um post ou qualquer coisa sobre um determinado assunto e daí alguém do grupo vira e fala assim, isso é fake news. Quer dizer, isso é violento, né? A violência não está em você publicar uma coisa que você acha que é verdadeira, né? A violência está em alguém virar e falar para você, isso é fake news. O certo seria a pessoa trazer informações, do tipo assim, Fernanda, por exemplo, postar uma coisa errada, né? Fernanda, você tem certeza, né, disso que você está falando? Você acha que é isso? Qual que é a fonte? De onde você tirou isso, essa ideia? Você não acha que seria outra coisa? O que você acha dessa outra ideia que se contrapõe à sua? Porque o que acontece? Muito do que é falado que é fake news são opiniões diversas. Não são só fatos especificamente, mas são visões sobre determinados fatos, né? Quanto que a gente não viu aí a OMS, por exemplo, falando que não era para usar máscara, por exemplo, na pandemia, e algumas pessoas falavam, mas no país tal eles recomendam usar máscara. Isso é fake news, isso é absurdo. Né? Ou agora que todo mundo está sendo obrigado a usar máscara, vem alguém e fala assim, olha, eu vi um artigo que fala que é ruim usar máscara, ou que não é tão seguro assim, ou que não é tão eficaz, né? E tem vários estudos científicos falando que não é eficaz, né? Então, vocês têm aí, quer dizer, o que é fake news? Na verdade, não é fake news, nenhuma informação é fake news, são diversos pontos de vista diferentes sobre o mesmo fato, né, sobre uma mesma circunstância. Então, esse negócio de taxar as coisas de fake news, eu acho que vai empobrecer muito o diálogo entre as pessoas, porque você vai ter sempre um cabresto, né, que é aquilo lá que é considerado correto, e isso impede as pessoas de evoluírem. Porque quando eu falo uma coisa que está errada, por exemplo, né, e se eu divido isso com outras pessoas, né, de boa fé, obviamente, eu estou colocando aquela minha ideia à prova. Então, se as outras pessoas tiverem liberdade de me corrigir ou de trocar uma ideia comigo a respeito daquilo, ou falar uma contraposição àquilo, eu vou estar interiormente me modificando, evoluindo. E aquela outra pessoa também vai ter um outro ponto de vista e vai poder depurar as ideias dela. Agora, você taxar as coisas de fake news, excluir pensamentos, excluir ideias das redes sociais, você vai estar totalmente delimitando as pessoas e colocando elas em pavor de falar o que elas pensam, né? E eu acho que o potencial de se tornar isso explosivo mais tarde é muito maior, né? Então, eram mais ou menos esses comentários que eu tinha para fazer e lembrar alguns livros também interessantes, né, sobre sociedades distópicas, como esse caso do George Orwell, do 1984 George Orwell, que é o Fahrenheit 451, que é do Bradbury, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, Nós, do
Zamiotin, que são super interessantes. E também lembrar também de um outro livro que chama Animal Farm, né? Que é Revolução dos Bichos, também do George Orwell, que é muito interessante porque também mostra que esse problema das elites dominantes, né, num sistema totalitário em que ninguém tem direito a falar diferente ou falar o que pensa. E também eu queria lembrar uma frase que eu acho muito interessante também, que é do George Washington, que fala assim: quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados como ovelhas, mudos e silenciosos para o abate. Então, são essas minhas colocações. Cris, diante desse cenário, assim, meio que dá um pouco de medo na gente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do inquérito, das fake news, esses aspectos processuais e tudo que está acontecendo no STF. Você pode nos dar aí uma luz sobre legalidade, ilegalidade? Vamos lá. Boa noite a todos. Fernanda, você me deu uma baita responsabilidade de falar sobre este inquérito, né, sobre o que está sendo veiculado nele, de uma forma bastante imparcial, né, uma forma isenta, porque toda a mídia e toda a sociedade hoje está discutindo e brigando, né, pela autoridade do Supremo em razão desse inquérito, o famoso inquérito 4781, e em razão dele a DPF 572, ou seja, uma ação direta de violação de preceito fundamental, em que se discute exatamente a legalidade, ou melhor, a constitucionalidade desse inquérito, né? E é importante porque é nesse inquérito que a gente vai encontrar tudo isso que a Fernanda falou, o que é fake news, né? Até onde nós podemos falar em notícia falsa, ou notícia que não seja verdadeira, notícia fraudulenta, aonde que está a diferença nisso tudo? O que importa considerar é que isso está sendo discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sem que haja uma lei que criminalize tais condutas. Isso que é mais interessante. E o outro ponto importante é a própria legalidade do procedimento. E por que isso? Da onde começou? Eu sempre gosto de estudar, né? E lá na raiz, da onde começou isso? Da onde veio esse inquérito? Esse inquérito tem origem numa portaria do Gabinete da Presidência, cujo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, a portaria de número 69, em que, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, ele instaura um inquérito tendo por objetivo, e olha que interessante, eu não sou estudiosa de direito penal, mas a gente sabe que no processo do trabalho, vamos lá, artigo 840, se eu vou propor uma inicial, o que eu tenho que saber? Contra quem e em razão de quais fatos. Mas este inquérito, olha que legal, ele diz assim: instaura um inquérito para apuração dos fatos e infrações correspondentes. Correspondentes a quê? Em toda a sua dimensão, considerando a existência de notícias fraudulentas. O que é isso, né? Uma notícia fraudulenta. E quais notícias? Denunciações caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honra e a segurança do Supremo, seus membros e familiares. Bom, quem que é o indiciado e quem que é a vítima? E quais são os fatos no tempo e no espaço? Nós estamos investigando o que e em relação a quem. Isso não está definido, né? E aí, então, em síntese, o que é pior, né? O presidente, um juiz determina que outro juiz, em nome do tribunal, de ofício, abre um inquérito. E ele vai e escolhe um juiz da sua confiança para conduzir o feito. Contrariando o quê? O próprio regimento interno do Supremo, que no seu artigo 66 determina que a distribuição seja feita por sorteio, como é feito em todos os tribunais, sem que se escolha, né? Para quê? Para garantir neutralidade e imparcialidade do julgador, que é isso que a sociedade mais quer.
um juiz neutro e imparcial que vai solucionar a sua lide e não investigar, né? Então, o que a gente vai ter aí nos detalhes, né? Uma portaria que não menciona quem é o indiciado, não indica o tempo, o lugar dos fatos e nem o objeto da investigação. O mais interessante, viola o artigo 129 da Constituição Federal, que determina a participação ou quem tem a titularidade da investigação, seja o Ministério Público. E ainda não permite que o Ministério Público participe ainda do processo de investigação, como é o caso ainda que a iniciativa de deflagração de uma ação penal pública seja do Ministério Público. E perante essas autoridades que o regimento interno fala, na verdade ele está dizendo a competência é do Supremo, porque são autoridades que detêm foro privilegiado. Então, aí quem estariam envolvidos? Os próprios ministros, que é interessantíssimo. Eu instauro o inquérito e eu vou proceder às investigações contra mim mesma. E aí poderiam estar incluídos também entre autoridades, parlamentares e o próprio presidente da República, né? E aí a participação do Ministério Público seria fundamental e é essencial e constitucional na forma do artigo 129 da Constituição. Outra coisa, o Ministério Público já se manifestou pelo arquivamento e o arquivamento foi indeferido, né? Lembrando, quem é o titular do inquérito é o Ministério Público, né? E aí, o que a gente observa? Que se a gente interpretar o artigo 43 do regimento interno, na verdade, o Supremo esticou a corda, ampliou a interpretação e incluiu para ele que a infração penal, que seria, em tese, ocorrida na sede ou nas dependências do tribunal, envolvendo autoridades ou pessoa sujeita à sua jurisdição, o Supremo ampliou isso para o Brasil inteiro, porque ele diz que eu tenho jurisdição sobre todo o país, todo o território nacional. Então, se eu tenho jurisdição sobre o país inteiro, qualquer lugar é dependência do Supremo, né? E aí, então, essa ideia de que o fato tem que ocorrer na sede ou na dependência foi ampliada. E aí também, mais uma vez, haveria aí uma inconstitucionalidade, né? Uma ilegalidade. Então, quais os problemas que a gente vê, assim, e eu estou fazendo uma análise de acordo com aquilo que eu li, de penalistas e processualistas penais bem positivistas. E aí também a minha formação, né, já que eu fui juiz há tantos anos, dar uma interpretação legalista e bem positivista, né? Então, qual o problema que eu vejo? Eu tenho, nesse inquérito, o julgador e a própria vítima. Olha que interessante, né? Eu tenho uma aparente violação do artigo 5º da Constituição, inciso 36, que é o princípio do juízo natural. O juiz ele só pode julgar se provocado. Agora, aqui não, ele provoca para investigar, colher provas e depois ele julgar. Está certo que em determinados inquéritos é possível você decretar o sigilo ou o segredo, né? Agora, o que não pode existir é a violação de acesso aos elementos dos autos pela defesa. Aí nós temos lei garantindo o acesso aos autos pela defesa. E pelo que nós temos escutado da imprensa, da sociedade, este acesso estaria sendo velado, né? Vedado. E aí, então, este inquérito ele violaria ainda, por isso que surgiu a DPF 572, uma súmula vinculante de número 14, que já tinha definido que todo inquérito em relação a pessoas, inclusive com foro privilegiado, a iniciativa é do Ministério Público. Ele não pode ser nenhum inquérito penal, pode ser instaurado no âmbito do tribunal contra os seus próprios membros, né? A titularidade da ação penal pública é do Ministério Público. O órgão, o tribunal, ele vai fazer o quê? O relator vai supervisionar, acompanhar o andamento das investigações, né? E aí eu vejo, então, uma lista de inconstitucionalidades. Eu não vou nem enumerar aqui todos os artigos, eu vou falar os princípios para ficar até mais simples, né?
as violações, as ofensas que eu vejo. Primeiro, ofensa ao princípio do juiz natural, princípio do devido processo legal, restrição de publicidade dos autos, o reconhecimento de outros direitos e garantias previstos na Constituição, violação ao direito de publicidade dos julgamentos, violação à privaticidade da ação penal pública, violação do princípio do zelo pelo efetivo respeito aos poderes públicos, ou seja, interferência entre poderes de Estado e entre órgãos, entre instituições, né? Violação ao controle externo da atividade policial, ou violação às atribuições exclusivas do Ministério Público e também da Polícia Federal, pois compete aí a Polícia Federal atuar junto com o Ministério Público. E, para mim, o que é mais grave, né, é a ausência da delimitação objetiva e subjetiva. A ausência da delimitação objetiva, que se refere a fatos e local, né, daquilo que seria, em tese, crime, e nós estamos falando de notícias fraudulentas, que, em tese, ainda não está tipificado como crime, e a falta de delimitação subjetiva. Quem são os indiciados? Estou investigando quem, por quê, em relação a quem, né? Mas, de tudo isso, o que nós podemos aí concluir de uma forma um pouquinho mais crítica, né, em relação a isso? A pergunta que eu faço é: será que estaria havendo um abuso na interpretação e na aplicação da lei? Se houver este abuso, que tipo de abuso será isso, né? Este abuso pode configurar o que nós chamamos de um ativismo judicial? Olha que legal, né? E por quê? E por que eu faço essa pergunta? Eu faço a pergunta na medida em que o ativismo judicial, ou essas interpretações que normalmente não estão em conformidade estrita com a Constituição, levam a que o órgão julgador, carregue de ideologia aquilo que ele está fazendo, aquilo que está sob sua jurisdição. E aí, este ativismo judicial, que a gente tem ouvido falar, não pode nunca ser entendido como uma técnica de exegese ou como uma técnica de interpretação de lei, mas sim, olha que legal, como uma técnica semântica que substitui a legalidade vigente pela convicção pessoal e ideológica do juiz. Com qual finalidade? Com a finalidade de ajustá-la a um preceito constitucional. Ou seja, o juiz tem a convicção e a sua ideologia. Aí ele vai ajustar o seu entendimento à Constituição. Ele não faz o raciocínio inverso que normalmente se faria quando não se fala em ativismo judicial, né? Então, aí veio agora o julgamento dessa DPF, e lembrando que ela já iniciou, né, o julgamento e já teve um voto do ministro Fachin, que o objetivo dela é declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade desta portaria que determina a abertura do inquérito na forma do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo. E o voto do ministro Fachin é no sentido de declarar a inconstitucionalidade da portaria, declara a constitucionalidade, ou seja, constitucional, a portaria 69 de 2019, desde que o procedimento seja acompanhado pelo Ministério Público, desde que seja observada a súmula 14, vinculante do STF, que seja observado o limite, o objeto do inquérito, que, a meu ver, ainda não está definido, que seja garantida a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição. Ou seja, ele declara constitucional, mas com uma série de condicionantes, né? Então, fica bem aí esquisito. E esse julgamento vai prosseguir ainda essa semana. Mas, basicamente, é essa ideia. Na minha visão, assim, e uma visão bastante legalista e positivista, a meu ver, o inquérito é inconstitucional. Na verdade, não é um inquérito, é a portaria que determina, né? E aí eu iria, além disso, entenderia como inconstitucional, inclusive, o artigo 43
do regimento interno que estabelece esse procedimento, essa forma de inquérito, com iniciativa do juiz, designando o próprio juiz para investigar o próprio tribunal. Né? Tá certo que nós temos situações que ocorrem assim, quando se trata, por exemplo, de uma apuração de falta de deveres funcionais de um magistrado, onde você abre um procedimento administrativo e não penal, um procedimento administrativo para apuração de violação de conduta de um magistrado. Por quê? Porque a conduta dele na esfera penal só pode ser objeto de jurisdição diversa. Né? E aí o inquérito tem que ser requisitado a um tribunal superior, por causa do foro privilegiado, e solicitada a sua abertura por um membro do Ministério Público Federal, se for um juiz federal. É este o ponto, né? É este o ponto da inconstitucionalidade que se está discutindo, né? Esses são os aspectos processuais. E aí, Fernanda, já que você falou de fake news, a Luciana falou bastante de comunicação, para a gente entender um pouco este processo, até um pouquinho do que é hoje o ativismo judicial, que é um ponto bem interessante, né, que os sociólogos discutem bastante, o que é ser um ativista, né, um juiz ativista judicial, ou um juiz adepto ao Critical Legal Studies Movement, né, lá dos Estados Unidos, lembrando como que a comunicação está aí muito correlata, muito próxima das questões judiciais, hoje das questões políticas. Eu vou trazer como dica de leitura até um livro da década de 70. Olha que bacana que, diante de todo esse quadro, eu fui buscar. Esse livro foi trazido aqui lançado no Chile em 1971 e foi lançado no Brasil em 1977. É um livro-chave, na minha opinião, da literatura política dos anos 70, em que se faz uma análise, não que eu seja adepta desse tipo de análise, uma análise marxista dos quadrinhos do Walt Disney. Fala da comunicação de massa, né, e da colonização. Chama Para Ler o Pato Donald. Não sei se alguém já leu. Eu li, e não sei, os poucos que sabem que eu sou também formada em desenho de comunicação, e na época, na década de 80, quando eu fiz comunicação, eu li o livro, estava lá naquela época, e estudei numa escola um pouquinho mais, uma formação bem contrária ao que nós gostamos, Fernanda, a Reiki e a Mises, mas a literatura que desse sociólogo, dos dois sociólogos, né, Ariel Dorfman e Armand de Mateilhard, parece que cai bem nesse momento, para a gente tentar entender como que a comunicação de massa, naquela época, a grande comunicação eram as histórias em quadrinho, né, não só do Walt Disney, mas a gente tem outras histórias naquela época, a própria Turma da Mônica, a gente tem Asterix, tem tudo isso. E como que os quadrinhos influenciavam? Hoje não são só os quadrinhos, hoje a gente tem uma nova forma de comunicação de massa, que são as redes sociais. Então, vamos tentar entender um pouco como é que isso funciona. Fica aí, então, aproveitando o gancho da conversa de hoje, a dica de livro para voltar no passado, para entender um pouquinho do presente e tentar prever o nosso futuro. Fernanda, tem muita coisa para estudar. Não, esse tema é muito interessante, e como a comunicação, né? Por exemplo, só o fato de você ver que não tem nada a ver essa portaria com fake news, né? Ela é para apurar se houve ameaça, se houve alguma publicação por revista, né? Por jornalismo fraudulenta, né? Começou até com uma matéria da Cruzoé, da revista Cruzoé, sobre imposto de renda, né? Investigação da Receita Federal. A matéria era aquela, o amigo do meu pai. Acho que era isso que falava do Dias Toffoli. Isso. Não tinha nada a ver com redes sociais no primeiro momento, embora seja, né, essa revista seja veiculada através, ela seja uma revista eletrônica, né? Mas era um veículo de imprensa, né?
ela procura ver se tem ameaças, ou se tem alguma questão de calúnia ou difamação, né, com relação aos ministros. Só que agora, como tem uma parcela da sociedade que está muito polarizada, que está super preocupada em combater fake news, ou que tem um horror, que tudo que é colocado como fake news vira um peso emocional muito grande. Então, para as pessoas ficarem amando, né, o inquérito, ou seja, que as pessoas criam uma afetividade positiva com relação ao inquérito, ele está sendo apelidado de inquérito das fake news. Então, é isso tudo que a gente fala, que assim, é impressionante como a gente está vivendo em 1984, né, o livro. Porque você tem uma situação que o nome das coisas é dado, né, que mesmo objetivamente não tendo nada a ver com ela, mas é dado para gerar uma empatia, né, do público, das pessoas, para que tenha um certo apoio sobre aquilo. Porque quem quer receber uma notícia falsa? Ninguém quer receber uma notícia falsa, ninguém quer produzir uma notícia falsa, né? Todo mundo fica escandalizado com essa situação. Mas o problema é quem decide o que é falso, né? Então, eu queria agora abrir um pouquinho para debates sobre esses assuntos. Eu não sei se tem alguém que queira falar. Ricardo, você gostaria de falar sobre esse assunto? Você que gosta de estudar essa parte? Sim, boa noite a todo mundo. Prazer estar com vocês. Fernanda, sobre esse inquérito, eu queria pegar o gancho e falar rapidamente algumas coisinhas. Desde que ele foi aberto, eu tenho lutado muito contra ele no Conselho do Instituto dos Advogados de São Paulo, porque, na minha opinião, ele representa um verdadeiro golpe de Estado. Ele representa um fim do Estado de Direito no Brasil. No Instituto dos Advogados, depois de muitos debates, foram colhidos pareceres de juristas, de processualistas penais, de penalistas, que, sob o âmbito técnico, atestaram que o inquérito era inconstitucional e ilegal. Mas eu vou além disso. O inquérito é imoral. Esse inquérito ele tem um claro objetivo político. Ele se destina não a perseguir fake news, ele se destina a perseguir críticos do Supremo Tribunal Federal. Ele tem um claro viés de polarização política, está sendo usado para perseguir líderes conservadores. Nessa última fase dele, ele começou perseguindo a tiazinha do Zap, né? Fazendo busca e apreensão de celular, computador. Depois foi para cima da Cruzoé. Quando foi na Cruzoé, teve uma repercussão, porque, afinal de contas, é uma entidade da imprensa, então houve um corporativismo e o Supremo recuou. Mas só esse fato já deveria ter sido suficiente para tirar o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar aqui sem papas na língua. Porque você fazer uma censura prévia de um órgão de imprensa no Brasil hoje, depois da Constituição de 88, isso é um absurdo tão grande que isso teria que ter uma responsabilização, e não houve. Muito bem, prosseguiu isso, e agora nós estamos numa nova fase, que é a política, em que qualquer crítica ao Supremo Tribunal Federal sujeita você a ser investigado. Eu só de estar falando isso, amanhã pode estar a Polícia Federal aqui na minha porta para pegar meu celular, dizer que é fake news, etc. Então a coisa está muito grave. Falar que o Brasil hoje é um Estado de Direito enquanto esse inquérito policial estiver aberto, não é. Não é. Então, se há alguma ameaça à democracia no Brasil, se é que ela existe, ela, na verdade, vem do próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o encarregado a combatê-la, né? A defendê-la, melhor dizendo. E o voto do Fachin, viu, Cris? Ele, apesar de ter feito essas ressalvas, eu tive o desprazer de ouvir o voto dele. Ele foi de um eufemismo, de um cinismo inacreditável, porque ele fala que, desde que respeitada a liberdade de expressão, mas em seguida ele fala, mas não é liberdade de expressão, ameaças, ataques, críticas a um poderes da República, especialmente ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja,
Na verdade, ele está dizendo, é liberdade de expressão desde que não nos ataquem, desde que não nos critiquem. Tem só para finalizar, tem um ditado que diz assim, você quer saber quem manda em você? Se pergunte quem você não pode criticar. Essa é a pessoa que manda em você. Então, você pode criticar o Bolsonaro, mandar ele para aquele lugar, falar que ele é fascista, que ele é o que ele for. Você pode criticar o Maia, falar as mesmas coisas, pode criticar o Alcolumbre e falar tudo o que você quiser do Alcolumbre. Mas se você criticar o Supremo, aí não pode. Aí é ataque à democracia. Então, você vê que quem manda no Brasil é o STF. Nós estamos numa ditadura do STF. Um beijo para todo mundo. Legal, Ricardo. Eu não queria entrar nesse ponto, por isso que eu falei, eu vou tentar fazer uma análise bem legalista, né? Mas grande parte eu concordo com você, é bem isso, né? Eu li o voto, mas acho que deve ter sido mais legal realmente ter ouvido a sessão e ouvido, né, escutado o ministro Fachin falar. Mas só de ler a conclusão eu já fiquei irritada com a conclusão do voto. É bem o que a gente estava comentando de duplo pensar. Lu, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria só avisar que nós temos mais 10 minutinhos para saber se dá para a Karina encerrar com as observações dela que ela ficou de fazer. Ah, sim. Para não esquecer. Então, gente, eu disponibilizar esse meu resumo do PL nos grupos que eu faço parte e também nas nossas redes sociais, tá? Eu só gostaria que vocês atentassem, eu não sei até onde vocês ouviram, então não adianta eu ficar repetindo, então eu vou só observar o que é muito importante, que do artigo 36 e seguintes, que foi resgatado alguns pontos da MP 905, tá? Então, fica autorizado os trabalhos aos domingos para todas as categorias, trabalhos aos sábados, domingos e feriados para alguns profissionais da categoria bancária, possibilidade de celebração de acordo individual sobre a participação nos lucros para os trabalhadores que recebam acima de 12 mil por mês e que sejam portadores de nível universitário. Então, para esses casos, não vai precisar do acordo coletivo, seria direto através do acordo individual. Para os demais trabalhadores, fica mantida a possibilidade do sindicato profissional indicar um representante para a comissão que debaterá o tema. A correção monetária de débitos trabalhistas. Oi? Essa parte que eu ia perguntar, eu queria saber sobre isso. Manda ver. Então, a correção monetária de débitos trabalhistas realizada a partir da condenação da empresa e juros de mora calculados com base nos índices da caderneta de poupança. Possibilidade de acordo extrajudicial entre empregado e empregador, sem que seja autorizado ao Poder Judiciário decretar a nulidade do que for acordado. Aí aqui eu me permito dar uma gargalhada, todos vão entender, né? Aumento das hipóteses em que há possibilidade de autuação das empresas é substituída pelo critério da dupla visita. Estão me ouvindo? Fim da prerrogativa do sindicato profissional requerer a interdição ou embargo de estabelecimento ou obra em desacordo com as normas de segurança no trabalho. E o que eu acho super importante, que todo mundo ficou preocupado lá quando a MP 905 caiu, que é o acidente de trajeto, né, de casa para o trabalho e do trabalho para casa, não é mais considerado acidente de trabalho, salvo se o meio de locomoção for fornecido pela empresa e se ficar demonstrada sua culpa ou dolo pelo acidente. Então, são esses alguns resgates da 905, que entraram no PL da 927. Não sei se alguém tem alguma pergunta, que alguma coisa que eu falei que a pessoa não conseguiu escutar, mas eu vou, de qualquer forma, disponibilizar. E eu estou preparando para uma próxima live, talvez na próxima semana, a gente ainda está debatendo os nossos temas, o resumo do PL da 936, tá? Que a novidade lá, só para adiantar, lá da 936, é a possibilidade de continuar utilizando a suspensão do contrato, a redução do contrato, até o final da calamidade pública. Tem esse pedido para aprovação no PL. Excelente. Karina, mas a 927 não foi aprovada ainda, né? Não, era no dia, a votação era no dia 10. A votação era no dia 10, e agora era essa semana, e foi prorrogado para dia 16.
Obrigada, gente. Eu não queria... Só um minutinho, Fernanda. Desculpa. Antes de eu terminar, eu não posso deixar de parabenizar a nossa amiga, nossa companheira da Live Diferente, a Cris, que todo mundo sabe que essa semana foi nomeada presidente do Conselho das Relações de Trabalho do Corte da Fiesp. Então, eu quero deixar aqui o parabéns para ela, ao vivo, na nossa Live Diferente. Um orgulho ter ela como parceira da gente, né? Tanto aí na advocacia, como aqui na live. Beijo, Cris, parabéns. Obrigada, Karina. Beijo. Nosso orgulho. Rô, eu sei que você é louca por esse assunto das fake news. Você não quer falar alguma coisinha? Bem, você já falou um monte de coisa, você já falou pra caramba. A única coisa que eu acho interessante de falar aqui do PL das fake news, eu até postei um ato conjunto, para quem gosta tanto de falar da ciência, né, que a ciência tem que imperar. Eu postei aqui um ato conjunto que foi assinado pelos maiores órgãos de ciência do nosso país, contrários a esse PL da fake news, né? Porque eu assinei, inclusive, pelo pessoal da Poli, né, da Faculdade de Engenharia Politécnica aqui de São Paulo, porque nós somos contrários a esse PL. Eu assinei em nome pessoal, mas representando a Poli, justamente isso, nós somos contrários porque a gente entende que justamente a diversidade de opinião é essencial em todas as áreas. E eles estão tendo que fazer um projeto de lei em um mês que vai, por exemplo, totalmente contra o Marco Civil da Internet, que foram 4 anos de discussão. No Marco Civil da Internet, ficou estabelecido que os provedores de conteúdo e de acesso, eles não teriam responsabilidade nenhuma sobre o acesso. O que acontece hoje? Se você verifica que tem uma fake news, uma suposta news, não é crime, você comunica o órgão e você tem as ações competentes, né? Tem uma pessoa que entrou e colocou o perfil da Maria Fernanda Redd, não é Maria Fernanda Redd, isso é falsidade ideológica. A Maria Fernanda Redd tem os meios judiciais hoje para ingressar com uma ação, né? Então, agora, você fazer isso de antemão para punir, porque por que essa correria? Essa correria, como o Ricardo falou, é toda uma questão política. Eles querem blindar essa parte do fake news por causa das eleições que nós vamos ter no final do ano. Só que isso vai ter reflexo em todas as áreas. Eles estão tão preocupados em punir, porque eles têm na cabeça deles que determinado candidato só ganhou as eleições por causa da tia do Zap. Então, eles querem punir a tia do Zap, porque eles falam que é um robô. Só que no final, se a gente for prestar atenção, você vai punir muita coisa, você vai ter um retrocesso. Eu acho, sinceramente, que esse PL de fake news é um retorno às trevas, né? Você ter um órgão que vai estabelecer qual é a verdade real que nós vamos poder ter conhecimento e ter acesso, isso, para mim, é um retorno às trevas. Não, realmente, Rô, é um absurdo. Assim, lembrando que há alguns séculos atrás, quer dizer, a hipótese de uma teoria heliocêntrica, quer dizer, que o Sol é o centro do sistema solar, do nosso sistema, era uma fake news, porque achavam que era a Terra que era o centro, né? Ou que a Terra era redonda, era uma fake news, né? Antigamente. Então, quer dizer, a ciência vai evoluindo, que hoje pode ser uma coisa que a gente vê como sendo uma coisa errada, daqui a pouco era o que certo. E eu acho que eles estão frisando muito, né, para voltar isso contra os conservadores ou contra determinados candidatos de direita, etc. e tal. Mas eu acho que quem vai sofrer mais com esse tipo de lei ou de cerceamento são as minorias. As minorias é que vão ser prejudicadas, porque a maioria, o pensamento da maioria acaba se impondo, né, de uma forma ou de outra, de uma forma mais devagar ou mais rápida, o pensamento da maioria se impõe. Mas o pensamento da minoria, ela necessita da liberdade de expressão. Fernanda, posso soltar mais um pitaquinho? Se fosse sério a busca de combate à fake news, teria que começar pela grande imprensa. Porque não existe maior propagadora e fabricante de fake news do que a grande imprensa. Mas o projeto expressamente exclui da sua incidência a imprensa e se atém às redes sociais, praticamente. Então, só isso já mostra que ela não está preocupada com fake news e sim está preocupada com
ajudar alguns grupos políticos e prejudicar outros, né? Ricardo, é que eu acho que eles entendem no projeto de lei que a imprensa, ela tem a lei de imprensa, que é uma lei específica aplicável, né? E a gente tem até aquela zona gris, a gente fala que é, por exemplo, blog. Blog é o quê? É imprensa, né? A gente discute muito sobre esse assunto quando teve o aplica a lei da imprensa ou aplica uma lei de internet? O que você aplica, né? Pois é, mas Então, eu acho uma discussão legal, porque hoje em dia o conceito de imprensa está mais fluido, né? Quer dizer, um blogueiro, às vezes... Hoje é a forma de comunicação. Imagina se, por exemplo, as pessoas quando não conseguem entender muito essa questão da interferência. Mas imagina se você tivesse, por exemplo, uma operadora de telefone e cortar sua ligação porque achar que você está falando fake news. É mais ou menos isso. O absurdo de alguém estar ouvindo o que você fala e cortar. Exatamente. Você imagina você tá falando com seu marido, falando que você está no supermercado e, na verdade, você está, né, fazendo a unha em algum lugar que ele não poderia saber. E daí interrompe, né, a ligação e fala assim: olha, sua mulher está falando uma fake news. Não, tem brincadeira essa semana lá no nosso grupo falando, olha, imagina o pessoal de marketing, né? Que faz muita divulgação na internet e colocar no final do ano: traga seu filho para sentar no colo de João Paulo, desempregado com barba falsa e barriga falsa, imitando um ser que não existe, né? Então, isso vai prejudicar muito. Imagina, ele vai falar a verdade, o que é o Papai Noel? Ricardo, você queria falar, amor? Fala. Um minuto. Só para lembrar que existe um livro de Humberto Eco chamado Número Zero, que conclui, sabiamente, a meu juízo, que notícia é produto e jornalismo é negócio. Ponto. É a origem das fake news. Abraços a todos. É verdade. Vale lembrar que o nosso MASP, Museu de Arte de São Paulo, ele só existe porque existe fake news. Quem já mais velho lembra que o Chateaubriand, que foi o cara que conseguiu dinheiro para fazer o MASP, a estratégia dele, como dono dos diários associados, era ameaçar grandes empresários de publicar campanhas difamatórias contra eles se eles não fizessem doações. Então, o MASP ele é fruto das ameaças de fake news. E o pessoal continua, né? Muito nisso. Criou escola. A única diferença da fake news que existia antigamente é que eles deram um nome bacana estrangeiro. Fake news sempre existiu, né? Sim. Então, campanha política não existia aqui no Brasil, né? Sim. Fofoca, mentira, branda, mentira, né? Sabendo que é mentira, mentira para prejudicar os outros, tudo isso sempre existiu na história da humanidade, né? A chamada imprensa marrom, que publicava às vésperas de eleições que o outro candidato tinha uma amante, ou tinha isso, tinha aquilo. Exatamente fake news, isso. Exatamente o que se alega, que se quer combater e que sempre foi feito pela grande imprensa. Pessoal, então finalizamos mais uma live, né, Fernanda? A de número 9. Sim. Nona live, uma live diferente. Eu queria convidá-los para a próxima semana também. Pretendemos estar aqui de novo com vocês, no sábado às 18 horas. Ainda não definimos os temas. Quem quiser mandar recomendações para a gente. Boa ideia. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Obrigada. Boa noite, queridos. Muito obrigada por estarem aqui. Não, você quer ver como o negócio aqui hoje tá ruim? Peraí. Tá ligado? Agora acabou. Eu tava no outro celular da Maria Eduarda, agora acabou a bateria do celular. O negócio hoje aqui tá difícil. Você tá zicada aí. Fui falar bem, fui falar que o PL era bom para os empregadores, olha só o que deu. Depois eu vou verificar lá na gravação quem eram os advogados de reclamantes que estavam presentes na live para fazer um vuduzinho.
Pessoal, Gente, muito obrigada, pessoal. obrigada a Meus todos, amigos. um Um beijão. abraço, beijo para todos. Ana, Tchau. bom domingo. Bom final de semana. Tchau, Obrigado gente. pela Para vocês presença. também. Até a Tchau, próxima. mãe. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. mãe.